A proposta da reforma tributária foi enviada para o Congresso na semana passada, dado que eu estou gravando esse vídeo no dia 29 de junho, foi enviada no dia 25. E, meus amigos, é só isso que tem para o brasileiro, né? Pepinos. O sistema tributário brasileiro é extremamente complexo, cheio de leis que amarram e deixa as coisas sempre mais complicadas, né? E acaba que sempre que vem uma reforma tributária, a gente espera que a carga tributária diminua sobre o contribuinte. Mas a probabilidade dela aumentar e arrombar o cidadão é sempre maior, não é verdade? Então, nesse vídeo aqui, eu separei os 8 principais pontos, tem outros pontos, mas eu trouxe alguns relacionados à parte de investimentos, para a pessoa física, no caso, como eu. Eu trouxe 8 pontos, onde a gente vai avaliar se tem pontos negativos e pontos positivos. Porra, será que tem ponto positivo nessa reforma aí, né? Enfim, vamos embora ver que pontos são esses e eu vou tecer alguns comentários sobre cada um deles, beleza? Fala, holders e traders! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, meus queridos e minhas queridas, já leram a proposta da reforma tributária? Gostaram do que vocês viram lá? Se não leu ainda, não se preocupe que a gente vai falar sobre alguns pontos principais aqui, tá? Eu não vou cobrir todos os pontos da proposta, eu separei alguns pontos principais para o vídeo não ficar muito longo também. Mas fica aqui o disclaimer inicial para que ninguém me crucifique aí se aparecer algum erro, alguma falta de interpretação. Enfim, eu não sou advogado, eu não sou auditor, advogado tributarista, enfim, eu não sou especialista da área. Eu sou apenas um cidadão comum que pegou o projeto de lei e foi ler. E como todo cidadão sente dificuldade em interpretar alguns pontos da lei, eu sempre defendi que uma lei ela deveria ser escrita para que até mesmo a minha avó, quando ela lesse uma única vez, ela conseguisse interpretar o que tem ali. Mas na verdade não é assim, né? Quando você vai ler uma proposta de lei, é cheio de termo técnico, muito termo jargão de advogado, de jurista, muita coisa dúbia, zona cinzenta, então isso complica um pouco. Então se eu falar qualquer merda aqui, vocês me corrijam aí nos comentários, já coloca já o que eu falei errado, se tem alguma coisa que eu disse que não condiz, eu vou tentar trazer para cá um panorama para vocês sobre essa proposta da reforma, sob a ótica do investidor, pessoa física, tá? Não um profissional, uma pessoa que fez ciências contábeis, eu sou engenheiro, não sou nem da área de mercado financeiro. Então, disclaimer feito, já aproveita também para curtir o vídeo, seguir o canal também, né? Se inscrever, comentar também, interagir, porque isso aí ajuda na divulgação do canal, tá? Compartilha também nos grupos esse vídeo, que eu vou tentar ser objetivo aqui. Esse vídeo pretendo que seja curto, e eu não vou nem fazer muita edição nesse vídeo aqui. Vai ser uma coisa mais bate e pronto, eu vou trazer os pontos e a gente vai comentar, beleza? Então vamos embora. Bom, meus amigos e minhas amigas, já vou começar com uma matéria aqui que retrata bem a situação do Brasil com relação à carga tributária, né? Essa matéria que foi feita em abril deste ano, fala que o Brasil tem o pior retorno de imposto à sociedade, segundo um estudo, né? Pegou os 30 países que têm a maior carga tributária e o Brasil simplesmente ficou em último com relação ao retorno para a sociedade. Praticamente uma coisa que não surpreende ninguém, né? Aqui a gente paga imposto em absolutamente tudo, renda, o que a gente compra, o que a gente consome de serviço, de tudo, absolutamente tudo. Tem alguns produtos aqui ou acolá que tem alguma isenção, mas 99% vai ser pago o imposto, né? Então isso onera demais o cidadão brasileiro. A gente já contribui muito para ter um retorno pífio, né? Acho que quase metade, ou mais da metade do salário de muitos brasileiros aí fica praticamente em imposto. Então sempre o Brasil é assim, né? Quando é alguma situação boa, ou ele está em último lugar, e quando é uma situação ruim, ele está em primeiro lugar, né? Não tem para onde correr. Então foi feito esse ranking aí com uma análise de IDH, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. E você vê que a gente está numa situação tão feia que a gente ficou até abaixo da Argentina, bicho. A Argentina está aqui e o Brasil está aqui, ó, com relação a esses países e o ranking de índice de retorno de bem-estar à sociedade. Aí aqui com relação à carga tributária e IDH, você vê os países nórdicos que estão aqui, que tem um altíssimo IDH, com a carga tributária alta, 42%, 43% em carga tributária. E o Brasil aqui, 35% carga tributária média, né? Porque você vai ver a maioria aí é quase 50%.
e o IDH pífio, né? Então não condiz, pô. E isso daí atrasa muito o país. Você toma mais imposto do cidadão, o das empresas também, não se consegue produzir, os salários vão ser baixos por conta dessa mordida, o retorno é pífio, e uma sopa de coisa errada aí, né? E quando vem uma reforma tributária, geralmente a gente espera que, na ingenuidade, né, que se reduza a carga tributária. Mas não, geralmente o pessoal vem para abocanhar mais ou para disfarçar, dar uma tapa na tua cara com a mão e na outra ele afaga, né? Ou assopra também. Então vamos ver os principais pontos. Eu queria só para você contextualizar, para você ver a situação da gente, né? Mas vamos lá para o primeiro ponto, né? Bom, o primeiro ponto ele diz respeito a imposto de renda de pessoa física. Então foi feito um ajuste naquela tabela de isenção. E a gente vai ver que esse ajuste os caras tratam como se fosse uma coisa assim, uma benfeitoria absurda, né? 50% dos atuais declarantes não pagarão imposto de renda, mais de 5,6 milhões passarão a ser considerados isentos. Oh, meu Deus do céu, porra, isso é uma obrigação, cacete. Isso não é um afago não, porra. Essa faixa aqui, se ela fosse corrigida de fato, né? Aqui mostra, por exemplo, como é que você avalia a pessoa que recebe tal renda e a redução por imposto de renda, né? Essa faixa aqui, se ela fosse corrigida, era para ser muito mais alta do que é agora, do que esses 2.500 aí. Atualmente é 1.903 e a nova seria 2.500. Aí fala que o aumento de 31% na faixa de isenção. Balela, tá entendendo? Você vai ver que, eu vou colocar uma tabela na sequência, você vai ver que não, isso aí era para corrigir mais 60% pelo menos. Um ponto negativo ainda que permanece é que a pessoa que ganha acima de 5.300, o cara que ganha R$ 5.310, ele vai pagar uma alíquota de 27,5%. E o cara que ganha 5.000, menor que 5.300, 5.290, vai pagar 22,5%. O cara que ganha 50 mil vai pagar 27,5%. Então, tipo, era para ser uma coisa linear, né? Quando você segmenta demais assim e depois de um limite você cobra a mesma faixa de imposto, isso é injusto, tá entendendo? Um cara que ganha 5.300 é diferente que um cara que ganha 50 mil, 200 mil por mês, tá entendendo? E tem gente que ganha nessa faixa. Então, para ser mais justo, deveria ser uma faixa linear, né? Para você ter uma isonomia, né? Ganha mais, contribui mais, ganha menos, contribui menos. Eu sei que tem gente que diz, ah, não era para pagar nada de imposto, ou era para pagar o mínimo, mas bicho, é o que a gente tem aí. Então, se é o que a gente tem e é o que os caras vão colocar, porque eles não vão remover imposto, é mais fácil ele cobrar mais imposto na sua cabeça. Mas se eles vão fazer isso, que seja de uma forma isonômica, né? Que a pessoa pague proporcional, né? Ou seja, tenha equidade, que a gente chama, né? Não igualdade, porque igualdade é o que tem acima dessa faixa, né? Igualdade para um cara que ganha acima de 5.300 e um cara que ganha 50 mil. Aí é igualdade. O que tem que ter é equidade, né? Com relação a pagamento de imposto. Como deveria ser realmente? A tabela, se você fosse reajustar pela inflação, deveria ser R$ 4.022, porra. 60% pelo menos acima de 2.500. Aí é feito, eu digo, os caras vêm com a proposta de reforma da Previdência, eles vão te dar com uma mão e na outra ele vai roubar tua carteira, tua bolsa, te deixar pelado, meu irmão. Querer cobrar de imposto em cima de outras coisas. Então tem que ter muito cuidado, porque essa faixa aqui não é justa, tá? Isso aqui era para estar na faixa de 4 mil e os caras tinham a obrigação de fazer isso aí. E não era para fazer como se fosse uma benfeitoria. Eu tô fazendo isso aqui para vocês, porra nenhuma. Tem que ser obrigação de corrigir isso aí pela inflação. Ainda continuando no primeiro ponto, desconto simplificado. Quem optava por declarar aquela forma de declaração simplificada ou a completa, né? Como é que você fazia geralmente? Você escolhia que você pagava menos imposto ou você escolhia a que você tinha a maior restituição. Eu, pelo menos, fazia dessa forma. Mas atualmente eu faço a completa, por exemplo. Então, para quem faz a declaração simplificada, vai ficar restrito agora para quem recebe até 40 mil por ano. Então, de repente, se você recebe mais de 40 mil por ano, lascou, vai ter que fazer a completa. Então, na completa, às vezes, ou você paga mais imposto, ou na completa você recebe menos restituição, ou mais, né? Vai depender do que tu vai colocar ali. Eles vêm com essa conversa mole aqui, que a medida vai estimular o contribuinte a pedir nota fiscal. Mas, porra, o que é que tu dispensa com nota fiscal no imposto de renda? Educação e a parte de saúde só. Mais nada, não vai pedir nota fiscal, pedir cupom fiscal no posto de combustível, que é um tributo da porra que tem lá.
Isso vai influenciar lá no meu imposto de renda? Não vai, porra. Então, para que essa balela aqui de pedir nota fiscal? Enfim, você vai, se você fazia simplificado, provavelmente você vai fazer completa se você cair nessa faixa aqui de isenção. O segundo ponto diz respeito ao JCP. A proposta quer acabar com o JCP. O que é o JCP? Sem entrar em muito detalhe, né? Uma alternativa que você tem de distribuição de lucro para os acionistas. Se você investe em empresas pagadoras de dividendo, provavelmente já recebeu o JCP alguma vez na sua jornada de investidor. É uma espécie de provento pago. Esse JCP ele foi criado nos tempos de hiperinflação, naquela parte de correção monetária, enfim, sem entrar em detalhes aqui, mas é como se fosse um juros que as empresas meio que faziam uma dedução ali com relação ao empréstimo do capital da empresa, como se fosse um autofinanciamento do capital próprio, né? E era tratado como uma despesa financeira. Aí o governo disse, opa, peraí, por quê? Porque reduz na base de cálculo do imposto. Era considerado como uma despesa, então calculava esses juros, abatia lá na base de cálculo para pagar o imposto e o imposto vinha pequeno para o governo. O governo disse, ei porra, safadeza é essa aí, vamos atacar nesse ponto. Os caras estão pagando menos imposto. Veja que aqui ele quer eliminar essa parte, você vai ver lá na frente, em algum ponto, que ele vai diminuir o imposto. Então, sempre fazem isso. Vão dar uma tapa, vão afagar com outra. Às vezes a tapa é mais forte do que o afago, né? Mas enfim, eles vão querer eliminar os juros sobre capital próprio. Aí tem essa conversa mole que eles colocam que o mercado de crédito está mais evoluído e não sei o quê. Essa apresentação vou linkar na descrição, tanto ela quanto o projeto de lei. Onde tem essa parte desses artigos do projeto de lei lá. Eu sugiro você, quando for ler o projeto de lei, você começar pelo final, porque no final tem como se fosse uma carta que é enviada para o Congresso explicando a defesa dos pontos. Então começa por lá pelo final, porque vai te ajudar mais, beleza? Terceiro ponto diz respeito à redução de imposto de renda para pessoa jurídica. Então os caras vão fazer um ponto positivo, porra, finalmente, né? Mas ali eliminaram o JCP, né? Aí aqui estão vindo com redução no imposto para pessoa jurídica. Então seria em duas etapas, cairia de 15% para 12,5% e em 2023 10%. Mas só que o adicional de 10% ele permaneceria para esses lucros acima de 20 mil por mês, né? Então é bom reduzir tributação em cima do empreendedor, da pessoa que está tomando risco ali, contratando as pessoas, botando o país para movimentar. Então, com isso, sobra mais dinheiro para ela reinvestir, contratar mais pessoas, pagar um salário melhor, enfim. Redução de imposto é bem-vinda. Agora, porra, reduz numa ponta para dar uma porrada de cacetete da outra, não faz sentido, né? Então, vai reduzir o imposto para a pessoa jurídica. E outro ponto também, dentro do ponto 3, né? É uma simplificação. Eles vão aproximar a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica para a contribuição social sobre o lucro líquido. Contribuição social sobre o lucro líquido. Por quê? Porque dependendo do tipo de lucro, se é presumido ou se é lucro real, muda a base de cálculo. Então eles vão simplificar nisso aí, mais um ponto positivo para as empresas. Não dá para criticar a proposta toda, dá para criticar a maioria da proposta, mas tem alguns pontos que prestam, tá entendendo? Então tem esses pontos positivos para empresas, né? Porque reduz aí os custos com relação a imposto, enfim. Toda a parte fiscal vai dar uma melhorada para as empresas, tá? No ponto 4 é um dos pontos polêmicos, né? Que é a parte de imposto sobre lucros e dividendos distribuídos. Então, hoje eles são isentos, mas o governo quer tributar em 20% na fonte. Agora, haverá uma isenção, isso aqui é outra conversa mole, velho. Haverá uma isenção para até 20 mil por mês para microempresas e empresas de pequeno porte. Me diga uma micro e uma empresa de pequeno porte que está listada na bolsa. Não tem, porra. Então isso aqui é vazio, tá entendendo? Eu sei que para algumas empresas pode ocorrer distribuição de lucro e tudo mais, que não estão listadas, né? Mas, porra, para as que estão listadas, que é onde os investidores vão estar lá colocando dinheiro, né? Não vai ter essa isenção, tá entendendo? Se fosse para a microcap, de repente, ou um small cap da vida, mas não tem essa isenção. Vai ser para microempresa, tá entendendo? Que não são as que estão listadas na bolsa. Então, como vai tributar os dividendos, provavelmente as empresas vão distribuir menos dividendos. Isso vai fazer com que elas invistam mais nelas, né? Quando você vai investir em empresas, existem empresas que são pagadoras de dividendos
e tem empresas de crescimento, né? As de crescimento, elas vão pegar o lucro e vão reinvestir. E as boas pagadoras de dividendos, que muita gente monta a carteira com pagadoras de dividendos, distribuiriam via dividendos, né? A participação nos lucros para os acionistas. Só que com essa medida aí, os caras vão tributar, o que é que vai acontecer? Vai receber menos, né? Tem esse fator. Aí aqui tem uma parte da lei, né, do projeto de lei, que eu vou anexar aí também. Aí ele fala, ele tenta ancorar, isso aqui é uma ancoragem que ele está fazendo. Ele vai pegar e vai dizer, ó, como os países da OCDE, eles já tributam, a gente vai tributar também, porque fica todo mundo igual, né? Ele fala que a Letônia adota o mesmo sistema que o Brasil, que não tributa, enfim. Mas ele fala que os demais países emergentes e membros e não membros da OCDE tributam já. Então, como todo mundo já tributa, eu vou tributar também. Mais um ponto para querer comer parte dos seus rendimentos. É sempre assim. Então, ele fala sobre isso, fala sobre os 20%. Isso está tudo lá no projeto de lei para vocês lerem, viu? Leiam isso aí, vejam lá no final, na descrição, né? Porque eu vou colocar lá o link para esses documentos, tanto para a apresentação que foi feita, quanto para o projeto de lei. Bom, no ponto 5 ele trata sobre renda fixa, onde ele faz uma uniformização da alíquota, né? Vocês sabem que para renda fixa, Tesouro Direto, CDB, todos esses ativos aí, aplicações financeiras que você tem na renda fixa, você pagava uma alíquota escalonada, né? Se você passasse menos tempo, você ia pagando mais imposto, até que quando passasse de 720 dias, a alíquota era de 15%. Isso aí é um pouco meio injusto, né? Porque pessoas que tinham um patrimônio maior, que deixava alocado na renda fixa, pagava menos imposto do que uma pessoa que tinha um patrimônio menor, de repente precisava do dinheiro em menos tempo, ia pagar uma taxa de imposto maior, porra, não faz sentido isso. Aí eles uniformizaram aí, colocaram 15% para todo mundo, né? Deixou todo mundo, independente se vai sacar cedo ou mais tarde, pagando esses 15% aí na renda fixa. Tranquilo? O ponto 6 que eu estou trazendo aqui, ele trouxe meio que uma polêmica nas redes sociais, eu acho que meio que infundada. O pessoal estava dizendo que isso ia estimular as pessoas a fazerem trade na bolsa, enfim. Não acho não. Eu vejo como uma grande vantagem, estava precisando disso aí, pô. Por quê? Primeiro delas, a apuração, isso aí não vai fazer muita lógica, de fato, essa parte de apuração. A apuração hoje é mensal e agora vai passar a ser trimestral. A gente vai ver que não mudou muita coisa aí não, tá? 6 por meia dúzia. Agora o que importa é a alíquota. Isso aqui é o que importa. Por quê? Hoje você tem diferentes alíquotas, né? 15% para operações de swing trade, ou position trade, que o pessoal chama, né? Então se você passou mais de um dia com aquela posição, você já está em swing trade, você pagaria 15%, existe o limite de isenção de 20 mil, né? Mas isso é para ações e opções. Para a parte de day trade é 20%, para a parte de fundos imobiliários é 20%, não tem limite de isenção. E para a parte de ETFs é 15%, que também não tem limite de isenção, é apenas para ações e opções, né? Agora vai nivelar na proposta para 15% para tudo. Então você reduziria 5% para o day trade e 5% para os fundos imobiliários. Nivelou a operação na bolsa, porra. Faz sentido, não faz não? Porque para um ativo tem que ser 20, para outro tem que ser 15, para outro tem que ser 10. Não, porra, bota todo mundo nivelado aí. É a operação na bolsa, você está operando renda variável. De fato, não faz muito sentido não você definir alíquotas diferentes aí não. Outro ponto que esse aqui para mim foi o melhor, velho. Por quê? Atualmente você só pode fazer a compensação de prejuízo em mesmas alíquotas. Eu só poderia fazer operações de compensação de day trade com day trade. Só poderia fazer compensação de fundos imobiliários com fundos imobiliários. Operações de swing trade de ações eu poderia fazer com opções, mas não poderia fazer com day trade, por exemplo. Então, se eu tivesse muita perda no day trade, eu não poderia compensar esse prejuízo com swing trade, por exemplo. E agora, na proposta, quer unificar. E o que faz sentido também, concorda? Ganho de capital na bolsa é ganho de capital, pô. E prejuízo, tromba que a pessoa leva, é tromba. Então não importa, não existe cores diferentes aí. Prejuízo é prejuízo, ganho é ganho. Então bota todo mundo no bolo aí e deixa que a pessoa possa compensar isso, de certa forma, no bolo completo, né? Para o fluxo total no ano da pessoa seja, de repente, compensado aí com algum prejuízo que ela teve em anos anteriores, tá entendendo? Então, achei uma boa isso aí. Agora, com relação a essa apuração trimestral, não faz muito sentido. Isso aqui é uma parte dos artigos que tem com relação
a parte de operações na bolsa, ele fala que para ser liquidado a cada trimestre, né, que você só pode compensar o prejuízo de um trimestre em um lucro no trimestre futuro, né? Então, como é que é atualmente? Eu estou no mês aqui de junho, vai fechar o mês de junho, se deu pau no mês de junho, eu tive prejuízo, eu posso compensar no mês de julho se eu tiver lucro. Agora, se no mês de junho eu tive lucro, eu não posso compensar no mês de julho se eu tiver prejuízo. O prejuízo não é retroativo. Tem esse ponto também. E agora seria trimestral. Então, a cada 3 meses eu faria essa análise de compensação. Só que não mudou porra nenhuma, tá entendendo? Por quê? Porque agora eles colocaram para 60 mil no trimestre, pô. Fez nada, tá entendendo? É basicamente se a pessoa fazer 20 mil no mês, 20 mil no outro, 20 mil no outro. Que é o que a pessoa já faz atualmente. As pessoas se limitam a vendas para não pagar imposto até 20 mil, entendeu? Então, o que era para ser feito era para corrigir, pô, esse limite de isenção. Não era para ser mais 20 mil. Era para ser, se eu não me engano, alguns cálculos que colocaram no Twitter, eu coloquei essa parte aí, era para ser na faixa de 44 mil reais se o cara fosse corrigir pelo IPCA. Então, pô, não fez nada, tá entendendo? É 6 por meia dúzia, feito eu disse. 20 mil por mês, 60 mil por trimestre. Aí coloca como se fosse uma coisa, vai ser trimestral agora, vai ter mais margem. Balela. Vai continuar a mesma merda, essa isenção de 20 mil. O que é ruim, né? Isso aí era para ser corrigido. Essa distorção era para ser corrigida, né? No ponto 7 que eu trouxe aqui, diz respeito à parte de fundos de investimento. O que é que a proposta diz? Né? Ela quer colocar a alíquota única de 15%. Também em fundos de investimento tem alíquota escalonada. Quanto mais tempo você passa, menor o imposto que você paga. E além disso, eles querem acabar com o Come Cotas em maio. O Come Cotas ele acontece em maio e novembro. Então acabaria com o Come Cotas em maio. É com uma forma de antecipar pagamento de tributos. Então tem essa vantagem aí de unificar a alíquota e acabar com esse Come Cotas em maio, né? Com relação aos fundos fechados, eles querem fazer essa uniformização também, colocar uma cota de 15%, tratar da mesma forma que os fundos abertos, né? A parte de fundos fechados, relacionados a multimercado, né? E deixar todo mundo meio que na isonomia, né? Não ter essa diferenciação entre fundo aberto, fundo fechado, fundo exclusivo, as pessoas pagarem uma alíquota de forma isonômica naquele ponto, né? E o ponto mais polêmico de todos, que causou um show de venda, né, na última sexta-feira. O IFIX desabou, a bolsa desabou também quando essa reforma chegou, né, o pessoal estava digerindo ela. Aí tinha notícia no Twitter de gente que falava que não ia ter tributação em FII, tinha gente dizendo que ia ter, que tinha limite de isenção, confusão da porra. Ninguém estava entendendo nada, ninguém leu a proposta, o projeto de lei, só leu praticamente essas apresentações. Mas o que tem de fato na proposta de lei é que vai ser tributado, vai cair a isenção. Ficaria entre 20% e 15% aí, é o que o pessoal espera, né? Para tributar essa parte de proventos dos FIIs, né? E tem lá no artigo 44, isso é fato. O pessoal na proposta quer tributar. E isso é uma desvantagem, né? Para os fundos imobiliários, a vantagem que ele tinha, além do ganho de capital que você tem da valorização dos imóveis, que você tem o ganho nas cotas, né? Você tem a isenção dos proventos, né? Então o cara tributa no provento do fundo imobiliário, tributa lá nos dividendos, acaba com o JCP. Fudeu a turma que tem carteira de dividendo, né? Acaba que se quebra, né? Então muita gente estava na crítica forte e ferrenha, vai ter discussão. Lembre-se que isso daí é uma proposta, pô. Não sai vendendo fundo imobiliário, vendendo ação pagadora de dividendo na loucura, pô. Tem que esperar isso aí. Muitas águas vão passar aí por debaixo da ponte. Você vai ver muita água passando aí. Então, tenha calma e não se desespere. Espere acompanhar aí, né? Vá acompanhando como é que desenrola essa parte da reforma tributária. Se você puder participar nas redes sociais, participe também nas discussões, na pressão para de repente derrubar determinado artigo para não ser tributado, porque eu tenho quase certeza que os caras vão tributar, nem que seja numa faixa mínima de 10%, de 5%, de 15%. O governo botou 20% em umas faixas, mas você sabe que aquilo ali ele chuta alto, né? Porque ele quer aquilo ali na faixa de 15%, é o que a gente chama de ancoragem. Vão sempre fazer isso, vão colocar isso na lua, aí o cara vai dizer, porra, aí é demais. Aí os caras, não, tá bom, então 15%. E eles têm ainda um pouco para barganhar, de repente que ele colocar 10%, tá entendendo? Então vão fazer isso, provavelmente vão tributar, é o que eu acho. Não tem para onde a gente escapar, os caras são filha da puta mesmo, os caras querem tirar imposto, querem aumentar a carga tributária
mascarando como se fosse uma reforma, tá entendendo? Não, vamos reformar aqui, deixar as coisas mais simples, mas na verdade ele tá batendo com um porrete, tá entendendo? E vai te afagar com mertiolate, basicamente. Então, ficar de olho aí e participar, né, dessas movimentações que o pessoal está fazendo para pressionar na hora de fazer essa avaliação da reforma tributária lá no Congresso. Beleza? E por fim, o 8º ponto é de investimento no exterior. Esse ponto ficou meio dúbio também, teve discussão no Twitter, teve gente que postou sobre isso, bati papo com o pessoal no grupo também. Na própria lei, né, no projeto de lei, tem uma parte relacionada a offshore, mas é para pessoa jurídica, então não quis trazer para cá, só trouxe para pessoa física. Mas o que é que chama atenção aqui nesse ponto, né? Vamos lá. O artigo 58, ele fala do artigo 22 da lei 9.250 de 1995. E ele coloca que passa a vigorar com as seguintes alterações, ou seja, vai alterar essa lei de 95. Então ele fala que fica isento desse ganho de capital auferido na alienação de bens e direitos de pequeno valor. O limite é 35 mil, que é o limite para a alienação lá no exterior, né? Quando você faz uma venda aqui no Brasil é 20 mil, lá no exterior seria 35 mil, o limite de venda. Só que aqui fode tudo, meu amigo. Aqui, ó, parágrafo 2, ó, limite de isenção que trata o caput não se aplica aos rendimentos e ganhos auferidos em aplicações em títulos ou valores mobiliários negociados em mercados organizados de valores mobiliários ou em qualquer outro recinto, inclusive quanto à alienação de ações. Para quem investe no exterior, meu amigo, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então isso é um retrocesso absurdo, tá entendendo? Porque você já está fazendo com a diversificação global para poder eliminar o risco do Brasil, né? E o cara ainda quer tributar o que você está fazendo lá fora também, velho. É complicado, tá entendendo? Então tem que participar dessas discussões que o pessoal está fazendo nos fóruns sociais, aí, nas mídias sociais. Você botar pressão nos deputados, senadores que estiverem avaliando aí. Porque, meu amigo, só pepino pra gente, né? Pra gente que é investidor, pessoa física. Os caras estão tributando tudo, é feira disso. Os caras estão batendo com porrete e estão afagando com mertiolate, mas não é desse novo não, daquele que arde, né? Eu vou dar uma alisadinha em você assim só pra fazer o faz de conta. Porque é só tributação, bicho. Diminui ali nas empresas do Brasil. Tem pontos positivos com relação àquela parte de day trade, compensação de prejuízo, algumas alíquotas também. Tem outros pontos também importantes com relação ao reajuste da faixa de isenção de imposto de renda, apesar de ser meia boca, né? Mas é um pelo menos, né? Enfim, tem pontos positivos e negativos que a gente tem que ter cuidado. Porque ele pode estar dando com uma mão, você achando que é muito, mas pode estar dando uma tomada com a outra, que pode ser relativamente alto, e nesse contra-golpe aí que ele der, né, pode ser que dê pior para a gente, né? Então a gente tem que ficar muito bem ligado nessa proposta de reforma e acompanhar aí o desenrolar dela, né? A votação, o embate do que o pessoal acha, o que vai passar, o que não vai passar, o que pode ser modificado, o que não pode. É bem ambivalente mesmo essa proposta. Tem pontos positivos, pontos negativos. Não gostei no geral. Achei uma proposta que poderia ser melhor, né? Poderia trazer mais benefícios, mas Estado brasileiro, meu amigo, você pedir benefício para o contribuinte é complicado, né? Você já não recebe o imposto voltando de forma justa, né? E ainda por cima os caras querem tomar mais. Então complica, velho, complica. Eu, no geral, não gostei da reforma. Eu esperava mais. Beleza? Então, meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse panorama que eu trouxe aqui sobre a parte da proposta de reforma tributária, né? Mais uma vez, cuidado com o pânico. Não saia vendendo seus ativos por aí, porra. Espera o desenrolar acontecer e participe das discussões. Porque você pode estar tomando uma decisão muito errada agora. Então, segura a onda aí, não fica na loucura de querer vender tudo. E as coisas vão acontecendo e você vai acompanhando. Se tiver que dar ruim, passar a proposta do jeito que está, aí de repente vai ter que ter uma realocação no portfólio, você vai ter que pensar nisso. Mas isso aí é o problema do seu eu do futuro e não do seu eu agora, beleza? Forte abraço para vocês, não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo se gostou, se não gostou, dá dislike também. Me segue lá nas redes sociais, onde eu interajo bastante. Fiquem com Deus, um bom resto de semana aí para vocês.
Nos vemos nas mídias sociais e nos vídeos aqui no canal, beleza? Tchau, tchau, forte abraço e até mais.